Olá, estudante do nono ano, como é que você está? Tudo bem? Tudo certinho? Pronto para a aula de número 43 de língua portuguesa? Espero que sim. Vamos lá então, professor Wagner. Material necessário, como vocês já sabem, caderno ou folhas para anotação, lápis, borracha, caneta, apontador e também um dicionário. Coloca também a data, o número da aula, o nome da disciplina. Vou deixar um tempinho para você fazer isso e eu já retorno com o início da aula. Pequenos detalhes fazem toda a diferença. Semana da compreensão leitora, de olho nos textos. Fique de olho nos textos. Vamos lá então para o próximo slide, para verificar o que foi visto, o que foi trabalhado na aula anterior. Lembra que eu trouxe para vocês a continuação do texto 1, que é um artigo de opinião sobre a escassez da água. É o texto 2 sobre a qualidade da água no Brasil, ali, aqueles quadrinhos que ilustram bem a qualidade da água no nosso país, né, principalmente nas grandes cidades. A linha especial da cidade fala da cidade do Rio de Janeiro. E o texto 3, que é um infográfico sobre a porcentagem, né, na utilização da água doce. E ali o consumo médio de água para a produção de alguns produtos agropecuários. Vocês viram a quantidade absurda de água que é utilizada. E aí foram feitas as questões em cima destes 3 textos, aquelas 10 questões. Então, hoje, antes de falar sobre isso, ali tem os modelos de cartões resposta, os 5 modelos, e aí o modelo que será utilizado, aquele do meio. Bom, na aula de hoje, eu vou falar sobre o gênero entrevista, sobre coerência e coesão no processamento do texto, relação entre recursos expressivos e efeitos de sentido e também sobre variação linguística. Esses serão os assuntos tratados nessa aula. Ok? Então, gênero entrevista. Tem uma imagem ali que remete, né, a uma entrevista. E aí, vamos lá. A entrevista é uma forma de apresentar ao público o pensamento do entrevistado, que, em geral, é um artista, uma personalidade, um especialista em determinado assunto ou pessoa ligada à política. Geralmente, o entrevistado aí pertence a uma dessas áreas, aí, por assim dizer. Então, lá. É um diálogo entre um ou mais entrevistadores e entrevistado ou entrevistado. Entrevista é um diálogo entre 2 ou mais pessoas, entrevistador ou entrevistadores e entrevistado ou entrevistados. O principal objetivo é extrair declarações e informações sobre determinado assunto. As entrevistas são muito utilizadas pelos jornais, sites, revistas, rádios e TVs com o intuito de passar um conhecimento para a população. Além de jornalística, existe também a entrevista de emprego, social, psicológica, entre outras. De maneira geral, essa linha de gêneros textuais, principalmente o jornalístico, tem grande importância para a sociedade por possibilitar à população o conhecimento sobre fatos e assuntos por meio de profissionais que apuram os detalhes e os apresentam de forma completa e precisa. Características.
As principais características da entrevista são a oralidade e o discurso direto, reprodução integral da fala de um personagem. A primeira, pelo fato de tratar-se de um diálogo, e a segunda, pois, na maioria das vezes, o diálogo é transcrito exatamente como foi conversado. Nas entrevistas publicadas em meios impressos, por exemplo, é possível perceber a utilização de muitos sinais de pontuação, como travessão, aspas, reticências, interrogação, parênteses, em alguns casos até detalhando aspectos do entrevistado, como emoções, lágrimas e risos. Né? Isso geralmente acontece na entrevista, né? Nem todas as entrevistas têm todos esses sinais de pontuação que foram colocados ali. Então aqui eu trouxe para vocês essa ilustração. Não sei se você conhece essa garotinha que está ali, que foi considerada aí a pessoa do ano pela revista Time, Person of the Year, isso em 2019, se não me falha a memória. Você vai saber por que ela foi considerada, quem que é essa garota, talvez você já até saiba quem é. Ali, a Greta Thunberg. Está ali, The Power of Youth, seria o poder da juventude. Vou trazer para vocês uma entrevista justamente com a Greta, com essa garotinha sueca. Né? Hoje ela já tem 18 anos, nessa época ela tinha 16. Então lá, texto 1. Ela diz que se sente emocionada com a recepção em Montreal e com as dezenas de milhares de pessoas que mataram aula ou faltaram ao trabalho para marchar pelo clima na cidade canadense. E, de fato, a Greta Thunberg, que está se preparando para participar da manifestação aos pés do Mont Royal, parece emocionada. Longe está a raiva com que no Palácio de Vidro havia criticado os líderes mundiais para que se envergonhassem por sua falta de ação. Mas a mensagem não mudou. Seja falando do primeiro-ministro canadense Justin Trudeau ou dos líderes das Nações Unidas, a jovem ativista sueca não tem dúvidas. Os políticos fracassaram. E após tantas cúpulas internacionais e muitos discursos, ainda não o admitiram. Tem a colocação forte, né, da Greta Thunberg acerca dos políticos. Para ela, eles fracassaram em relação a esse tema. A jovem de 16 anos que chegou a Montreal de Nova York com o pai Svante a bordo de um carro elétrico emprestado por Arnold Schwarzenegger, um detalhe que ela acha muito engraçado, promete continuar porque os ataques que ela recebe com mais e mais frequência mostram que a voz do movimento a favor do meio ambiente se tornou forte demais para que os políticos a possam ignorar. A entrevista é de Helena Molinari, publicada por Avenir, 28 de nove de 2019. A tradução é de Luísa Rabolini. Então vamos lá, a entrevista. Greta, há milhares de jovens no mundo nas ruas pelo clima. Por que você acha que seu protesto chegou ao ponto de se tornar um fenômeno mundial? Eu não sei. Talvez tenha algo a ver com o fato de eu ter uma forma de autismo. Não me adapto às normas sociais, não me interessa fazer o que os outros fazem, sigo o meu caminho. Talvez os adultos tenham visto que eu não iria parar e eles começaram a prestar atenção. O clima para você vem primeiro? Você trancou a escola, sua mãe praticamente abandonou sua carreira como cantora de ópera porque parou de viajar de avião. Sua existência mudou completamente. Você não sente falta da sua vida anterior? Sim, mas isso é mais importante. Caso contrário, eu teria uma dupla moral. Se eu falar que algo é importante, mas não o fizer, é uma dissonância cognitiva. Quando se acredita em algo, precisa fazê-lo. Você acha que os jovens são imunes a essa dupla moral? Para nós, é uma ameaça direta. Os mais idosos já estarão mortos quando as piores consequências dessa crise forem sentidas. Em vez disso, nós as veremos de perto, durante as nossas vidas. É por isso que os jovens estão tão preocupados. Depois de ouvir os discursos dos líderes mundiais na ONU,
e ter participado da cúpula mundial sobre o clima no Palácio de Vidro, você tem mais esperança de que as coisas mudem? Ainda há muito o que fazer. Ainda tudo. Nada mudou por enquanto. Nenhum líder realmente admitiu que tenha fracassado na proteção do planeta. Ainda não se tornou uma prioridade. O que você aprendeu ou o que mais impressionou durante a sua estadia nos Estados Unidos? O que me deixou assombrado nos Estados Unidos é que as pessoas se dividem entre aquelas que acreditam na mudança climática e aquelas que não acreditam. Mas não é uma escolha, são fatos. Então, aí um trecho da entrevista com a Greta Thunberg. Então vamos ao texto 2. São as matas que protegem os rios. Ah, tá. Eu quero a fonte. Eu também. E elas estão secando por causa do desmatamento. Uma tira aí do Armandinho, personagem que você já conhece. Perceba que os temas dos dois textos se relacionam, né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso na sequência. Então, agora é com você. Primeira questão. O pronome em destaque, a fim de evitar a repetição, substitui. Então a gente tem ali, vamos ao excerto ali, ao fragmento, para você observar. Talvez os adultos tenham visto que eu não iria parar e eles começaram a prestar atenção. Então ali eu tenho o pronome pessoal, eles, em destaque. Ele evita a repetição de que parte do texto? Então, alternativa A, talvez. B, os adultos. C, começaram. Ou D, tenham. Releia o fragmento, releia as alternativas e escolha aquela que você julga ser a correta. Eu já retorno. Fácil essa, né? Vamos ver então. Os adultos, né? Obviamente que eles se refere ali aos adultos, perceberam? Ó, talvez os adultos tenham visto que eu não iria parar e eles começaram a prestar atenção. Então, eles quem? Os adultos. Então, para não repetir novamente os adultos, foi utilizado ali o pronome eles. Aliás, essa é uma das funções dos pronomes, é substituir termos aí no texto. Ok? Continuando agora, a questão do número 2. Greta Thunberg aponta como causa e consequência. Então vamos ao fragmento. Você acha que os jovens são imunes a essa dupla moral? Para nós, é uma ameaça direta. Os mais idosos já estarão mortos quando as piores consequências dessa crise forem sentidas. Em vez disso, nós as veremos de perto, durante as nossas vidas. É por isso que os jovens estão tão preocupados. Então aí, onde que existe essa relação de causa e consequência? Nesse fragmento que eu acabei de ler. Alternativa A. A idade avançada dos idosos
e a pouca preocupação deles com assuntos relativos ao clima. B. A pouca idade daqueles que pertencem à geração dela e a preocupação com efeitos das alterações climáticas que esses jovens presenciarão. C. A experiência que os idosos têm e a maior preocupação deles com as alterações climáticas. Ou D. A juventude da qual ela faz parte e a indiferença com as questões climáticas. Então, vai lá, releia o fragmento, releia cada uma das alternativas e identifique ali e escolha aquela que há causa e consequência de acordo com o fragmento. Agora é com você. Eu já volto. Correção. Alternativa B, a pouca idade daqueles que pertencem à geração dela e a preocupação com efeitos das alterações climáticas que esses jovens presenciaram. Segundo a Greta Thunberg, por esses jovens que pertencem à geração dela, pelo fato de serem jovens, eles vão automaticamente presenciar essas mudanças climáticas mais drásticas, e isso faz com que eles se preocupem com as questões ambientais, de acordo com o que ela coloca ali. Percebeu? Então vamos à próxima questão, no gabarito da questão 2, questão de número 3. A expressão em destaque significa que. Então vamos às alternativas. Alternativa A. Contrariamente aos mais idosos, os jovens sentirão as piores consequências das alterações climáticas. B. Tal como os mais idosos, os jovens sentirão as piores consequências das alterações climáticas. C. Menos do que os mais idosos, os jovens sentirão as piores consequências das alterações climáticas. Ou D. Contrariamente aos jovens, os mais velhos sentirão as piores consequências das alterações climáticas. Então o fragmento que você precisa ler é aquele ali, ó. É o mesmo, da questão anterior. Você acha que os jovens são imunes a essa dupla moral? Para nós, é uma ameaça direta. Os mais idosos já estarão mortos quando as piores consequências dessa crise forem sentidas. Em vez disso, nós as viveremos, ou melhor, as veremos de perto durante as nossas vidas. É por isso que os jovens estão tão preocupados. Tá? Você vai, então, a expressão em destaque é em vez disso, ok? Na resposta ali da Greta. Então você vai identificar o que ela significa e eu já retorno com a resposta.
Bora checar então a resposta correta? Alternativa A, a primeira. Contrariamente aos mais idosos, os jovens sentirão as piores consequências das alterações climáticas, justamente porque são mais jovens e, em tese, viverão mais e, por conta disso, serão aí submetidos a essas alterações mais drásticas. Ok? Não pode ser a B, lá, tal como os mais idosos, os jovens sentirão as piores consequências das alterações climáticas, né? Não é feita essa comparação, na verdade, o texto diz que os jovens sentirão, os mais idosos, não por conta da idade avançada, né? E tudo mais, né? Já terão morrido. E ali na C, menos do que os mais idosos, os jovens sentirão, não é menos, é mais do que os mais idosos, é isso que fica claro no texto. E D, contrariamente aos jovens, os mais velhos sentirão as piores consequências das alterações climáticas. Não, é o contrário disso, certo? Por isso que é a alternativa A. É importante ler cada alternativa com cuidado, com calma, prestando atenção a cada palavra, ao sentido de cada palavra, prestando atenção à pontuação, tá? Se você fizer isso, dificilmente você vai errar, certo? Então vamos à próxima questão. Agora ali, antes do gabarito, e agora a questão de número 4. De acordo com a resposta da entrevistada, ainda não se tornou uma prioridade para líder algum. Então vamos primeiro ao fragmento. Depois de ouvir os discursos dos líderes mundiais na ONU e ter participado da cúpula mundial sobre o clima no Palácio de Vidro, você tem mais esperança de que as coisas mudem? A resposta da Greta. Ainda há muito o que fazer. Ainda tudo. Nada mudou por enquanto. Nenhum líder realmente admitiu que tenha fracassado na proteção do planeta. Ainda não se tornou uma prioridade. Então, olha lá. De acordo com a resposta da entrevistada, ainda não se tornou uma prioridade para líder algum. Alternativa A. Admitir que fracassou na proteção do planeta. B. Os líderes fazerem mais discursos em prol do clima, o reconhecimento do fracasso e a preocupação com as questões relativas ao clima, ou D. Ter esperança de que o clima será uma prioridade. Agora é com você. Eu já volto. Vamos checar a resposta correta, né? A resposta mais completa. Então, o reconhecimento do fracasso e a preocupação com as questões relativas ao clima. Perceba que essa daí é a resposta mais completa e que não se tornou, de acordo com a Greta Thunberg, uma prioridade para nenhum líder. Ok? Questão de número 5. Greta Thunberg, em sua resposta, utilizou a palavra em destaque provavelmente por quê? Então vamos de novo ali ao fragmento. O que você aprendeu ou o que mais impressionou durante a sua estadia nos Estados Unidos? O que me deixou assombrada nos Estados Unidos
é que as pessoas se dividem entre aquelas que acreditam na mudança climática e aquelas que não acreditam. Mas não é uma escolha, são fatos. A expressão em destaque, assombrada, percebeu lá a palavrinha que eu deixei em negrito e deixei também sublinhada. Assombrada foi utilizada pela entrevistada por quê? A. Ela quis demonstrar que estava com medo. B. Quis transparecer tranquilidade. C. Quis demonstrar que ficou bastante impressionada. Ou D. Quis transparecer uma grande decepção. Então você vai reler o fragmento, vai reler as alternativas, vai pensar, vai observar a palavra em destaque, vai refletir sobre ela e vai escolher a resposta. E daqui a pouco eu volto para checar se você acertou ou não. Até daqui a pouco. Vamos checar o que significa assombrada, então, no contexto ali em que foi usada a palavra pela Greta. Então, quis demonstrar que ficou bastante impressionada. Então, ela quis dizer isso ao usar a assombrada, né, conforme que se tem ali naquele contexto. Alternativa A, quis demonstrar que estava com medo. No momento algum, não, muito pelo contrário, né? Se tem uma garota que não tem medo, é essa menina aí. B, quis transparecer tranquilidade, também não, né? E D, quis transparecer uma grande decepção, né? Ela se decepcionou com o comportamento dos líderes mundiais. Mas em relação aos Estados Unidos, ela ficou impressionada, né, com o comportamento da população em relação a esse tema aí. Certo? Então lá o gabarito que vai aparecer. Tá ali, a alternativa C é correta, questão 5. Agora vamos para a próxima questão, questão de número 6. Agora falando sobre a tira do Armandinho. Na tira, os pontos de exclamação foram utilizados para... Então vamos ali à leitura do texto, do texto verbal e do texto não verbal da tira. São as matas que protegem os rios. Ah, tá, eu quero a fonte. Eu também. E elas estão secando por causa do desmatamento. Então aí o diálogo entre essas duas personagens. Com que intuito, né, os pontos de exclamação foram utilizados? Então, alternativa A. Expressar nas falas de Armandinho surpresa e concordância na de seu interlocutor impaciência. B. Expressar nas falas de Armandinho impaciência e na de seu interlocutor ênfase. C. Expressar nas falas de Armandinho impaciência e na de seu interlocutor o mesmo. E D. Expressar nas falas de Armandinho ordem e na de seu interlocutor impaciência. Então, aquilo que você já sabe. Vai precisar reler o texto, reler as alternativas e escolher uma. Agora é com você. Já retorno.
Então, vamos à correção. Alternativa A, expressar nas falas de Armandinho surpresa e concordância, na de seu interlocutor, impaciência. Então a gente percebe essas nuances, né? Concordância e impaciência. Os pontos de exclamação foram utilizados para expressar justamente isso, ok? Agora ali o gabarito que vai aparecer. E a próxima questão, questão de número 7. Em relação à palavra fonte, é correto dizer, alternativa A, que ela foi usada com o mesmo sentido tanto por Armandinho quanto por seu interlocutor. B, que ela, ao ser usada por Armandinho, tem um sentido similar ao significado que tem na fala do seu interlocutor. C, que ela foi usada fora do contexto por Armandinho, mas não por seu interlocutor. Ou D, que ela, ao ser usada por Armandinho, tem um sentido diferente do que tem na fala do seu interlocutor. Então nós temos lá de novo o texto, né? São as matas que protegem os rios. Ah, tá. Eu quero a fonte. Eu também. E elas estão secando por causa do desmatamento. Então a palavra fonte, pense sobre o sentido da palavra fonte ou sobre os sentidos que ela tem, e aí você vai certamente chegar à resposta correta. Agora é com você. Eu já retorno. Corrigir. D, que ela, ao ser usada por Armandinho, tem um sentido diferente do que tem na fala do seu interlocutor. Percebeu que são sentidos diferentes? Na próxima questão eu vou falar mais especificamente sobre isso, ok? Vamos à próxima questão então, o gabarito, alternativa D, questão 8. Pensando no sentido da palavra fonte, é correto dizer A, que na fala de Armandinho ela significa nascente de água e na de seu interlocutor procedência. B, que na fala de Armandinho ela significa chafariz e na de seu interlocutor origem. C, que na fala de Armandinho ela significa nascente de água e na de seu interlocutor também. Ou D, que na fala de Armandinho ela significa origem e na de seu interlocutor também. Então pense aí sobre o significado, sobre o sentido da palavra fonte e eu já retorno com a correção.
resposta. Percebeu que uma questão complementa a outra? Então lá, ó, alternativa A, que na fala de Armandinho, ela significa nascente e na de seu interlocutor, procedência. São sentidos diferentes. Disse que a palavra fonte é uma palavra polissêmica, porque ela é escrita da mesma forma, só que tem sentidos diferentes. Palavras polissêmicas têm essa característica. Elas são escritas da mesma maneira, mas dependendo do contexto em que são usadas, podem exprimir sentidos diferentes, que é o caso de fonte. Fonte, lugar onde jorra, onde nasce, né, a água, né, a nascente de água, e fonte, no sentido da fala do colega do Armandinho, é a procedência, de onde que vem essa informação, qual que é a fonte. Essa que é a ideia. Ok? Agora vamos para a próxima questão, questão de número 9. Acerca da expressão "ah tá", pode-se afirmar: A, que se trata de uma expressão formal comum nas redes sociais. B, que se trata de uma expressão regional comum no norte do país. C, que se trata de uma expressão coloquial comum na fala em contextos mais informais. Ou D, que se trata de uma expressão comum na fala dos adolescentes. Então pense aí sobre a expressão "ah tá", leia cada uma das alternativas, escolha a correta. Eu já retorno com a correção. Checar. Alternativa C, que se trata de uma expressão coloquial comum na fala em contextos mais informais. Então, a expressão coloquial não pode ser alternativa A, né? Expressão formal comum nas redes sociais. Pode ser até comum nas redes sociais, apesar de que geralmente não usam com H, usam "atá", né? Sem o H, que é outra palavra, é outra coisa, né? Só que não é uma expressão formal, né? Apesar de aparecer na internet, não é formal. B, que se trata de uma expressão regional comum no norte do país, não é uma variação regional, uma expressão oriunda de variação regional. E D, que se trata de uma expressão comum na fala dos adolescentes, né? Não necessariamente. Adolescentes usam, podem usar, mas não é específica, comum da fala deles, sim da fala de praticamente todos. Portanto, essa é a correta. E agora, para finalizarmos a última questão, na fala de Armandinho, há relação de causa e consequência. Então vamos lá, na alternativa A. Quando ele diz que o desaparecimento das fontes está ocasionando desmatamento. B. Quando ele diz que o desmatamento está ocasionando o desaparecimento das fontes. C. Quando ele diz que as fontes estão secando por causa do desperdício de água. Ou D. Quando ele diz que a falta de manejo dos recursos hídricos está ocasionando o desaparecimento das fontes.
Então, ali, releia a fala do Armandinho, releia as alternativas, escolha aquela em que há relação de causa e consequência, e eu já retorno com a correção. Então vamos à resposta correta, quando ele diz que o desmatamento está ocasionando o desaparecimento das fontes. Então, o desmatamento é a causa e a consequência, o desaparecimento das fontes, de acordo com a fala do Armandinho. Ok? Então aí o gabarito de todas as questões de 1 a 10, para você confirmar aí as suas respostas. Ok? E chegamos ao final da aula. Até a próxima aula. Tchau, tchau.